Canal 88, Comunidade em Destaque. A nossa intervenção, estabelecida na última terça-feira, Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, neste mês que este assunto é muito evidenciado. Conosco a diretora da Escola Paulino, a Tatiane Mello, gentilmente atendeu o nosso convite para estar falando um pouquinho sobre este tema, sobre este assunto. Bom dia. Bom dia. Tudo certo? Tudo certo, contigo. Como é que podemos ilustrar o trabalho realizado na última terça-feira no Centro Cultural? Eu acho que é de extrema importância, né, esses encontros que a gente fornece para os nossos educadores. A gente tem hoje muitas crianças autistas inclusas nas nossas escolas, né, e a gente percebe a importância desses momentos de estudo mesmo, para que a gente consiga se preparar, para que a gente consiga atender e acolher essas crianças nas escolas. E a Escola Paulino realiza este trabalho aqui no município de Coronel Vivida. Sim. Como é que é trabalhado isso? Sim, a gente atende diversos, né? A gente tem bastante, dezenas de autistas na Escola Paulino e a gente atende nas salas regulares. Todos os autistas são encaminhados? Sim, todos os autistas. Para Paulino? Não. Eles são encaminhados para todas as escolas. Dependendo do georreferenciamento, né? Certo. Não é uma exclusividade. Não, mas a gente atende, então, como nós temos ali a nossa demanda, né, de alunos autistas, eles estão desde o pré-1, né, 4 aninhos, até o 5º ano, né, que eles têm, então, em todas as salas tem 1 ou 2 alunos. E a gente atende também na Escola Paulino a sala de recursos. Ah, ótimo. A sala de recursos só é atendida na Escola Paulino. Certo. Essa sala de recursos só temos na Escola Paulino no período da manhã e no período da tarde. Que essas são as crianças com vários diagnósticos encaminhados pelos psicólogos que são atendidos lá. Lá nós temos crianças autistas, TDAH, déficit de atenção e vários diagnósticos que são atendidas lá. É um atendimento 2 vezes na semana. É um reforço? Não é um reforço. A gente tem essa contradição aí como reforço. Não é um reforço escolar, a gente chama de atendimento. Certo. Nesse atendimento, a criança vai ser atendida conforme a sua necessidade. Então, o planejamento da professora é todo voltado para aquele diagnóstico, entende? Buscando as suas habilidades, desenvolvendo as habilidades do aluno ali. E é um desafio, sem dúvida, para o profissional. Sim, com certeza, porque a gente tem, embora poucas crianças podem ser atendidas nessa sala de recursos, 6 crianças por vez, certo? É o máximo que a gente pode atender. Só que dessas 6 crianças a gente busca, né, na hora da matrícula, fazer todos, né, com os diagnósticos próximos. Só que infelizmente a gente sabe que a gente não consegue, né, sempre isso. E aí a gente acaba tendo um desafio aí bem grande para o professor, de ter o planejamento, né, de 3 ou 4 formas diferenciadas, né? Mas as professoras são bem especializadas, todas têm formação em educação especial. Para trabalhar com a sala de recursos precisa ter educação especial. Desde quando esse trabalho é realizado na Paulino? A sala de recursos na Paulino, eu estou desde 2021. Já existia? Sim. E ela existe, se não me engano, desde 2000, não vou ter uma data exata. Mas mais de uma década. Sim, mais. E com certeza já estão colhendo os frutos deste trabalho. Claro, é um trabalho bem importante. Sim. A gente costuma falar que é um trabalho de formiguinha mesmo. Sim. E é para isso que nós, educadores, estamos aí, né? Para ajudar essas crianças da melhor maneira possível. Muito bem. A sua avaliação do evento de terça-feira? Eu acho que é muito positivo, é um evento que a gente esperou muito por isso, né? Então, nós termos essa oportunidade de estarmos aqui hoje é muito importante. Esclarecedores estarão replicando isso em sala de aula. Com certeza. Obrigado, Tati. Obrigada. No canal 88, a Renata Quani, também participando com a gente. Ela é pedagoga e esteve palestrando na última terça-feira no evento realizado no Centro Cultural. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Então, como ele me apresentou, eu me chamo Renata Quani, Renata Aparecida Quani, sou psicopedagoga, trabalho na rede estadual já há alguns anos, com 27 anos de experiência na educação especial. O tema foi Autismo não se cura, se compreende. O que pode ser comentado sobre este conceito? Então, hoje a gente está aqui com os professores da rede municipal para falar
sobre a temática, né, sobre o tema autismo, justo hoje que a gente comemora aí o Dia Internacional do Autismo. Qual é a finalidade desse evento hoje? É trazer um pouquinho de informação sobre o autismo para os professores. Por quê? Porque a pessoa autista hoje está incluída e inserida em diversos ambientes sociais, inclusive, e não podia ser diferente, na escola. E isso tem trazido, justamente por conta de algumas características apresentadas pela pessoa autista, alguns desafios na prática docente. Então hoje a gente está aqui para conversar sobre isso, né? Conhecer o que é o autismo, entender o que é o autismo e o que esse transtorno, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, acarreta no indivíduo e como, a partir de um processo de identificação e de diagnóstico, nós, da área da educação, podemos exercer o direito de todo cidadão à educação. Então, garantir o direito da educação parte de uma premissa de que a gente tem que considerar as especificidades no processo de aprendizagem. Considerar que cada indivíduo, cada pessoa aprende de maneira diferente. E isso não é diferente no caso da pessoa autista. Então, o intuito aqui hoje é conhecer, entender o que é o autismo para poder incluir essa criança no processo educativo com qualidade. Porque incluir a pessoa autista ou com alguma outra deficiência, ou com algum transtorno no ambiente físico é muito fácil, é muito tranquilo. Né? A gente já tem aí inúmeras legislações que garantem. Mas garantir a esse indivíduo o direito a uma educação de qualidade é que é o grande desafio, que é a proposta do nosso encontro de hoje. E para isso, os profissionais estão sempre numa busca constante de capacitações. Isso, o conhecimento, né? Eu até comentei com eles aqui hoje. O conhecimento deve ser a mola propulsora da função docente. Então, nós que trabalhamos com pessoas e pessoas que estão em desenvolvimento, né? Desde aqui a gente tem professores da educação infantil que trabalham com crianças de 2, 3 anos até os maiores, há um processo de desenvolvimento. E entender como se dá esse processo de desenvolvimento nos diferentes indivíduos, tendo ele deficiência, transtornos ou não, é um desafio. Então hoje a gente está fazendo isso, conhecendo, estudando, para que a gente faça um processo de inclusão responsável. Esta nossa reportagem está sendo veiculada nesta quinta-feira. O evento foi realizado na última terça-feira, que foi a data em que comemoramos o Dia Mundial, mas todo este mês, em especial neste mês, esse tema, esse assunto estará bem evidenciado. Certo. Há uma comoção, vamos dizer assim, né? Quando se chega no mês de abril, quando se chega numa data como hoje de movimento mundial em prol, né, de divulgar, de falar sobre o autismo. Mas a gente precisa sempre reforçar que esses movimentos eles não podem ser momentâneos, certo, não podem ser pontuais. Tem que ser uma constante, porque senão as coisas não se efetivam. Elas acontecem de maneira pontual, de maneira sazonal, não garantindo a busca de um trabalho realmente eficiente. Imagino que importante seja o primeiro passo, o diagnóstico. Haja vista que muitos de nós, na nossa época escolar, poderiam ter o transtorno e não sabiam. O diagnóstico hoje, né, a gente até há algumas menções. Será que a gente não tem um alto índice de diagnóstico? Eu traria o contrário, que hoje nós temos a possibilidade de diagnosticar fatores, questões que alguns anos atrás, pelo menos na minha época, não eram identificados. Sim. E muita gente abandonava a escola, sim, tinha dificuldade ficava à margem do processo educacional, justamente porque as suas necessidades não eram identificadas. Então, eu sempre falo que o diagnóstico ele é imprescindível, ele é muito importante, mas ele só é o pontapé. Certo. O diagnóstico, se ele não servir para intervir, ele não serve de nada. Para rotular, para dar um laudo, para carimbar, esse indivíduo é autista, esse indivíduo é deficiente intelectual, esse indivíduo tem TDAH, ele não serve de nada. O diagnóstico ele se faz necessário para podermos intervir, para pensar em políticas públicas, para pensar em políticas educacionais que atendam à necessidade desses cidadãos que, assim como qualquer outro, têm seus direitos. Essas políticas têm evoluído na sua visão? Olha,
tem avançado, mas ainda passos muito lentos. Tem se criado, né, a gente tem aí várias legislações que apoiam todo esse processo de inclusão. Falando hoje especificamente da temática do autismo, a gente tem a lei da pessoa com deficiência, tem uma lei específica para o autismo, mas a falta ainda muito grande de políticas públicas. Não adianta você ter uma legislação que garante atendimento prioritário, que garante direito a atendimentos assistenciais, como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, se você não tem políticas públicas de inserção desses atendimentos na sociedade. Então você tem a lei, mas você não tem uma política pública, ou seja, ela não acontece de fato. Então a gente precisa ir para além da lei. A gente precisa ir agora em busca da criação de políticas públicas para isso. Avaliação do envolvimento no público a partir da palestra. Olha, eu acredito que eu recebi durante o intervalo, conversei particularmente com alguns professores, como é uma temática muito desafiadora para todos, então a gente percebe que os olhares ficam atentos, né? Ótimo. Porque realmente é o desafio da prática docente no momento. Estou agradecendo a sua participação e disponibilizando o espaço para as suas considerações em torno desta data, deste tema. Então, as minhas considerações são as seguintes. Vou pegar o tema da fala. Ótimo. É preciso conhecer para poder intervir. Quando a gente não conhece sobre o tema, quando a gente não conhece sobre o assunto, muitas vezes se criam rótulos que, ao invés de contribuir, atrapalham o processo. Então, aqui a minha consideração final é isso. Vamos divulgar, vamos falar mais sobre isso, falar sobre o autismo, falar sobre as outras deficiências, como forma de disseminar o conhecimento e, principalmente, disseminar a informação, que é só através de uma informação coerente que a gente vai conseguir mudar a realidade que está posta. Este é o canal 88 desta semana. Falamos sobre este tema em que está bastante evidenciado neste mês, o autismo. Canal 88 tem o oferecimento da Construarte, Rede Bem Viver e Vitalar Móveis.